Graça e paz, igreja. Rapaz, graça e paz. Agora foi de verdade. Bom, novamente estamos aqui. É um privilégio estar aqui novamente para falarmos um pouco da palavra do Senhor. Falarmos sobre a sua bondade, a sua misericórdia para com a gente. E de início eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos orar novamente? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar, Paizinho. Sabemos que Tu habita neste lugar, Paizinho. Então, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Que nos dá, Senhor, um coração ensinável, Pai. Que a gente venha, Senhor, também ouvir, Senhor, aquele consolo, mas também venhamos entender que a repreensão também é do Senhor. Que venhamos, Senhor, seguir o Teu caminho com amor, entendendo, Senhor, que devemos ser fiéis a Ti, Paizinho. Obrigado por tudo, conduz esse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu não sou sério não, galera. Peraí, eu não sou sério não. Quando eu estava olhando esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção. Se vocês ainda não entenderam, vamos lá. Nós vamos falar sobre as coisas do alto. E quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei, rapaz, que coisa do alto é essa? Só que a gente não vai falar só das coisas do alto. Nós vamos falar sobre 3 coisas que aparecem antes de vermos coisas do alto. A terceira não é necessariamente a coisa do alto. Na primeira, nós vamos ver no texto que nós temos que buscar as coisas do alto. E quando a gente vai olhar para essa palavra buscar, ela vai nos remeter talvez à ação. Vamos buscar alguma coisa, vamos procurar algo, vamos fazer alguma coisa. Ela nos remete à ação de alguma coisa. Mas neste momento, eu queria que vocês tivessem a ideia de conhecimento quando é falada essa palavra buscar. Quando eu estava perguntando ao Senhor sobre o que Ele queria falar, fiquei um pouco triste. Porque não é fácil você falar uma coisa que é muito difícil. Porque alguns dias atrás, eu estava lendo o livro do Luciano Subirá, Até Que Nada Mais Importe, e de lá para cá, Deus tem falado fortemente ao meu coração uma das coisas que Luciano Subirá fala ali. E é algo muito difícil de você falar. Porque ele vai falar que o povo de Deus não dá o devido valor à palavra de Deus. E não é tão simples ouvir isso. Não é tão simples você chegar para pessoas mais velhas que você na fé e dizer: a gente não está dando o valor necessário. A gente poderia se esforçar mais. Porque eu acredito que eu gosto muito de falar sobre aquela passagem, aquela visão de Ezequiel 47.
falando sobre entrar cada vez mais. E ela me dá a ideia do seguinte: todo dia nós podemos entrar cada vez mais no rio. Todo dia existe um novo. Todo dia existe algo a ser descoberto. Só que muitas vezes a gente deixa isso de lado. Dianeila, quando estava ministrando aqui, ela falou sobre colocarmos outras coisas no lugar do trono de Deus. E a gente faz isso sem perceber. Muitas vezes o que é mais comum, o pastor Daniel falou sobre isso aqui, celular. O celular hoje se tornou uma ferramenta que tem abalado muitas famílias. Eu não falo isso só no sentido de você ver coisas que não prestam no seu celular. Mas a presença dele tem afastado cada vez mais as pessoas. Eu amo o celular, eu amo a internet. Porque, primeiro, ela só existe porque Deus permitiu. O problema é porque a gente usa do jeito errado. E hoje de tarde foi que eu estava pensando nisso. Como é que a gente tem usado? Como é que a gente tem levado o evangelho? Porque sabemos que as igrejas hoje fazem cultos online por causa da pandemia. Antes algumas igrejas faziam, mas era com pouca frequência. E será que a gente vai se limitar a fazer só isso? E vocês podem pensar, beleza, o Lucas só está aqui só para acusar a gente. Não, acusar não. Quem acusa é a concorrência, não é eu não. Essa palavra que eu vou falar hoje é uma palavra de alerta. Porque quando entendemos alguns princípios da Bíblia, e quando entendemos que a Bíblia ela é prática, a gente vai parar de... hoje não. Só um capítulo dá, né? Não, mas... talvez se eu ajeitar direitinho, tal... 15 minutos com Deus. E ultimamente eu tenho remoído muito isso no meu coração. A gente fala muito de devocional, momento com Deus. E isso está certo, não está errado. Só que as pessoas têm usado isso para fazer só aquele momento. Ou seja, eu vou fazer uma devocional e durante todo o meu resto do meu dia eu não vou mais nem falar com Deus. E me impressiona ver ou pensar que pessoas ainda ficam sem orar. E aqui a gente vai falar um pouquinho da oração daqui a pouco. Mas, como eu falei, eu queria que vocês tivessem um entendimento nessa parte do buscar as coisas do alto, sobre conhecimento. E a gente vai partir do princípio de conhecer ou buscar a Deus. Deus, ele se revelou a gente através da Bíblia. Ele pode falar com a gente através de outras coisas? Pode. Mas o principal ponto de conversa fora a oração é a palavra. Se eu não leio, eu estou praticamente dizendo que eu não quero saber de Deus. Lucas, mas isso aí é coisa de gente muito avançada. Não. Para mim é coisa simples. E eu não tenho vergonha em dizer que por muito tempo eu fui assim. Devocional, eu não sabia nem o que era. Discipulado, eu pensava que você fazia discipulado só para se batizar. Depois você... aí chega o pastorzão e... é assim, ó. Então a gente precisa entender que nós não temos o conhecimento todo. Por isso, a nossa vida é uma constante busca. E a gente vai olhando a Bíblia e a gente vai percebendo que a gente tem que buscar ao Senhor intensamente. A gente tem que conhecer a Ele, nós temos que ler a Sua palavra para poder conhecer Ele. Quando a gente vai ver lá no Salmo 27, no versículo 8, está escrito assim: quando tu disseste,
buscai o meu rosto. O meu coração te diste a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quem disse isso? Davizinho. Simplesmente o homem conhecido por ser o homem segundo o coração de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que nós conhecemos tudo sobre Deus. Nós achamos que muitas vezes o conhecimento ou a revelação da palavra que nos foi dada, porque sim, a palavra é revelada, muitas das coisas que estão aqui vão muito além disso. Primeiro que, eu acredito que aqui não tem nem 10% do que Jesus fez. E também a palavra dele, vamos dizer que se renova a cada dia. Ah, ela é escrita novamente? Não. Mas a cada dia, se você for ler, você vai entender uma coisa nova. Por quê? O Espírito Santo. Simples. Então, por isso, a gente não pode pensar que temos o conhecimento do mundo todo. Eu acho que o primeiro erro que a gente pode ter é ter esse pensamento. Ah, já li a Bíblia uma vez, todinha. Vou parar por aqui. Já li, já sei onde fica cada coisa. Já sei mais ou menos de cada história. Vou parar por aqui. Só que, quando eu leio o livro do Luciano Subirá, ele vai falar sobre fascinação. Você falando esse nome parece uma coisa meio errada, né? Fascinado por Deus? Como assim? Seu herege? Não. Ser fascinado por Deus é você buscá-lo intensamente sem querer saber mais de nada. E eu vejo que muito é falado por aí. Ah, somos a geração do avivamento. Não sei o que lá. Concordo. Mas eu não concordo que o avivamento é um momento. Eu concordo que o avivamento é todo dia. Se a gente começar a ter um entendimento que o avivamento não vai vir só em um momento, mas todo dia, quando eu falo com ele, eu tenho a oportunidade de viver o avivamento, aí nós vamos começar a entender o relacionamento com Deus. Mas vamos continuar. A gente... Espera aí, rapaz, que eu estou suando que só. Quando a gente busca ele de forma intensa, a gente vai começar a deixar hábitos e coisas desnecessárias para lá. Só que o que me dói é ver pessoas e comunidades que não valorizam a palavra de Deus. Você é bênção, garoto. O que me dói é ver isso. O que me dói é ver pessoas que conseguem passar 15 dias sem pegar na Bíblia. Vamos nem ser tão rebelde assim. Passar uma semana. Não, mas ainda está muito. Passar 2 dias. Ah, mas significa que a gente vai viver enfurnado no nosso quarto, sempre lá. Não, irmão, você tem seu trabalho. Você vai fazer suas coisas. Mas você tem que entender que busca não é um momento. Busca, assim como outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, está relacionado com o estilo de vida. Porque quando Jesus entra na minha vida, a minha vida é transformada. E não coisas da minha vida. E a gente também precisa entender que essa busca por Deus ela é diária. Está aí um dos princípios de se fazer devocional todo dia. Lá em Oséias 6, 3, a parte A, está assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, esse texto, ele serve para dizer, o que você conhece não é o todo. Todo dia você vai conhecer algo novo.
Então, acredito que isso já ficou bem entendível. Amém? Beleza. Porém, como eu falei, quando a gente vai buscando o Senhor, coisas começam a perder o seu valor na nossa vida. Ou melhor, nós começamos a enxergar o verdadeiro valor que ela tem. Ou seja, nada. Nós vemos isso em um texto bíblico, que por sinal já deu a gosto de sol. Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo ou esterco para ganhar a Cristo. E no Eclésia eu costumo dizer o seguinte, é porque a Karina não está aqui, mas a Mariana está, ela está ligada. A galera pode pensar esse texto aí, vou aceitar Jesus, vou perder emprego, vou perder amigos, vou perder família, vou morar embaixo de uma ponte e tudo mais. Bom, se for necessário, vai. Mas o entendimento desse texto é que por mais que você perca tudo, você tem tudo, vamos dizer assim. E para ficar mais entendível, porque isso pode ter parecido um pouco... Como assim, Lucas? Se hoje eu perder tudo e eu tenho Jesus em minha vida, eu não perdi nada. Porque necessariamente eu preciso perder tudo para ganhar Jesus. A gente precisa parar de pensar que a gente precisa agradar as pessoas. Que a gente precisa fazer tal coisa para as pessoas gostarem de nós. Não. E uma coisa que eu costumo pensar, que acho que todo mundo já pensou nisso, se vai tudo bem na nossa vida, de duas uma. Ou Deus está abençoando muito, e você está vivendo na paz, ou o capeta está gostando de você. Porque o normal é você viver tribulação. E isso não é para você ficar pelos cantos, meu Deus, eu não aguento mais. Mais uma. Não, fique feliz. Isso significa que você está no caminho certo. Significa que o lugar final onde você vai chegar é a porta por onde você deve entrar. Se hoje você sofre, é porque futuramente o lugar onde você vai estar não tem choro, não tem dor, não vai ter mais essa história de brigas, discórdias, gente morrendo. Porque sim, gente morre. E principalmente por causa dessa palavra. E eu vi um vídeo interessante que eu vou até compartilhar. Não sei onde é. Acredito que seja aqui no Brasil. Ele é um pessoal que faz um culto simulando o que acontece nos países onde há perseguição. Como é um culto assim? E eu fiquei surpreso, porque nem eu sabia que era assim. A galera não pode nem conversar. Nem um graça e paz rola. Eu vejo as pessoas assim no meio da rua, graça e paz, já vou assim, né? Imagina você não poder falar isso. Então nem um graça e paz você pode dar. Você chega no meio do milharal, entra dentro do milharal, muitas vezes você não tem uma Bíblia, você tem um pedaço da Bíblia. Um pedaço não, você tem a parte A de um texto. E você não pode ler em voz alta. Você não pode chorar, porque se você chorar e fizer zoada, a bala come. E hoje, nós temos esse espaço, nós temos a liberdade de ter uma Bíblia, que eu costumo falar no Eclésia, que é o seguinte: comprem Bíblia enquanto há tempo. Estoque Bíblia, meu parceiro. O pastor Daniel falou aqui que tem não sei quantas lá. O parceiro é nesse estilo. Por mim, cada um tinha uma Bíblia. Não, mas eu não tenho maturidade para ler a Bíblia. Não, compre, começa a ler, rapaz. Se você não entender, você pede ajuda, você vai lá. Principalmente peça ajuda do Espírito Santo. Ele vai lhe ensinar. Mas é fundamental que tenhamos uma Bíblia, enquanto podemos ler ela completa.
enquanto não somos obrigados a rasgar folhas da Bíblia para agradar homens. E se por acaso, eu já adianto, isso começar logo a acontecer, porque isso vai acontecer, isso não é um tipo assim, uma ficção. Se acontecer. Não, vai acontecer. Quando acontecer, fique com medo, não. Eu costumo também falar na Eclésia, que eu falo muita coisa lá. Se for para morrer, morra. Mas morra com ele. Por que morrer com ele? O pior não é pensar que você vai viver eternamente no inferno. O pior é você pensar que você vai viver uma eternidade longe de Jesus. Viver no inferno você já vai estar lá, vai queimar, tá. Mas imagina você estar no inferno queimando e lembrando que você poderia estar do lado de Jesus. Você se encontrar com Ele e dizer: como eu amei, como eu anseiei, como eu queria este momento. É que o português é meio difícil, pô. Mas vamos continuar. E a gente também tem que entender que a busca não é de qualquer forma. Não basta fazer o certo. Tem que fazer o certo do jeito certo. Porque se a gente só quer fazer o certo, a gente pode acabar errando, e errando feio. E esse erro muitas vezes pode custar a nossa vida. Significa que a gente vai morrer. Rapaz, fisicamente eu não sei, mas espiritualmente, acho que sim. A gente tem que entender que a morte espiritual, ela é tão simples como você acordar. Ela começa com o princípio de uma frieza. De uma frieza você já não quer mais ir para os cultos. Dos cultos você já não tem intimidade com Ele. De não ter intimidade com Ele, você já não quer mais buscar, que é o que a gente está falando agora. E de buscar, você já não sabe quem é Jesus. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Aí, Lucas, por que você está rindo? Porque é engraçado olhar como Jesus me amou de tal forma. Entramos na pandemia, e eu não quero ser muito longo nessa história aqui não, porque não é testemunho. Entramos na pandemia. E eu passei por um período onde a pandemia toda eu não peguei na minha Bíblia. Lucas! Oi! Irmão, uma coisa que eu gosto é sinceridade. Porque quando eu falo sobre isso, eu lembro de onde Ele me tirou. 2 vezes. E você pode pensar: mas não sei o que lá, que aí você está bem, você vinha aqui pregar, é muito bom, tal. Nego, para você assim é tão simples, né? Mas uma coisa que eu percebo: muitos querem ministérios, muitos querem microfones, muitos querem títulos, mas quase ninguém quer pagar o preço. Ter microfone na mão é muito fácil. Quantos pregadores têm microfone na mão e só fala heresia? Isso precisa ser dito. Por quê? Se não forem alertados, eles nunca vão entender. E sim, é muito sério falar sobre isso. Sim. Mas a gente precisa buscar o Senhor de todo o nosso coração. A gente vai ver o seguinte em Jeremias 29, 12 até o 14, parte A. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor.
Então, primeiro ponto. Busca constante. Ah, mas eu não sei por onde começar. Pega a Bíblia. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fica de joelho e vai orar. Porque as pessoas acham que para entender a Bíblia você precisa passar 4 anos fazendo teologia. As pessoas acham que para você entender a Bíblia, você tem que ter, vamos dizer, o Fundamental 1 e o Fundamental 2 completo. Cara, eu vi um testemunho de uma pessoa que não sabia ler na internet. E ela aprendeu a ler porque ela queria ler a Bíblia. Aí você pode olhar para mim, Lucas, por que você está falando isso? Isso para mim é prova de amor. Ah, mas Jesus não quer sacrifício da gente. Beleza. Só que o que eu entendo é que quando você começa a buscar Ele e ver Ele se aproximar de você, você não vai oferecer sacrifícios para Ele. Você vai ser o sacrifício. E, como eu falei, o triste é você ver, perceber, ou até presenciar pessoas e igrejas que não valorizam a palavra do Senhor. E um texto que automaticamente vem na mente é o de Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de... Automaticamente, é quase que imediato. Tem alguns textos assim que vem, aí você logo pensa. E agora eu tô lendo demais, né? Aí tô pegando umas referências legais, né? Porque meu pastor me influencia nessa coisa aí. E a gente vai ver que alguns escritores, autores, homens que influenciaram na história cristã, vão falar acerca da importância da palavra de Deus. Essa primeira fase que eu vou falar agora, eu anotei na minha frente. Todo dia que eu acordo, que eu me sento para ler, escutar música, porque eu escuto muita música, né? Sou meio suspeito para falar sobre isso. Mas, anotei bem na minha frente. É a seguinte frase: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Martim Lutero. Como assim? Aí nós continua. Nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Esse nome aqui é difícil, mas é a W. Tozer. Olha. E a última que eu coloquei aqui: o apetite da palavra de Deus aumenta naqueles que se alimentam dela. Spurgeon. Então, seguinte, terminando esse ponto, que eu não quero ser muito longo não. A gente precisa entender que a busca não é opção, é necessidade. Quando você precisa de uma coisa, você não vai lá? Eita, tô com as dores aqui. Tá doendo? Vou no médico. Por quê? Porque você está passando necessidade. O passar necessidade as pessoas associam a fome e tudo mais. Beleza, eu entendo. Mas você está precisando de alguma coisa. Então você vai em quem pode dar a solução. Só que por que a gente não faz isso com Deus? Porque quando a gente está passando por uma frieza espiritual, porque quando a gente peca, automaticamente o nosso intuito é correr para longe dele e não para perto. Claro que aí a gente vai entrar em vários pontos. O primeiro ponto é que você fica com medo. Mas aí eu digo, o medo é do capeta. Primeiro sentimento que você vai ver na Bíblia é o medo. E o medo foi implantado por ele. Ah, tenho medo de ir para a igreja. Ele está colocando isso na sua vida. Ah, tenho medo de sair da minha zona de conforto. Ele está colocando isso na sua vida. E você pode ver que o medo é comum.
Você sente um medo que você nem percebe. Você está aqui, nossa, não sei o que lá, quem quer vir aqui na frente para ser renovado, não sei o que lá, não sei o que. Estou com medo, não vou. E o medo tem acabado prendendo pessoas. Pessoas que são livres, porque tem Jesus, praticamente abre a porta de novo, vem aqui, fecha, coloca o cadeado, por causa do medo. Segundo ponto, a gente vai ver lá, pensar nas coisas do alto. E para entender esse pensar, eu queria que vocês pensassem no meditar. Ou meditação, tanto faz, um dos dois. É a mesma coisa. A gente precisa entender que quando eu busco, eu não só vou buscar e pronto. Eu tenho que remoer essa palavra. Tem que mastigar. Se necessário, fazendo uma figura de linguagem, que nem uma vaca. Engole, volta. Engole, volta. Engole, aí vai. Você tem que ficar remoendo. Até, de fato, você aprender. E não só aprender. Eu tenho para mim que se só o aprender fosse bom, Jesus não tinha falado tanto sobre os fariseus. Porque eita homem para conhecer. Mas só o conhecer não basta. Porque se o conhecer fosse só isso, se fosse só o necessário, só isso aí, onde fica a prática? Conhecer todo mundo conhece. Pelo menos um versículo você conhece da Bíblia. Precisa nem ser ela todinha. Nem que seja de bênção. Eita glória. Você conhece. Mas eu estava até comentando com o Tia Nele um tempo desse aqui atrás, acho que foi domingo. As pessoas, elas são assim. Tem uma bênção, é minha. Tomei posse. E você está certo em fazer isso. Mas quando você vai olhar lá de novo que tem ame o próximo, você fica, eita, não, ó. Ah, sabe aquela promessa que você tomou posse? Ela não vai acontecer na sua vida enquanto você não amar o próximo. A Bíblia, ela não foi feita para ser seguida por partes. Ou ela é seguida completa ou não é. Porque se fosse para seguir partes, a gente saía arrancando folha. Ah, isso daqui não serve, isso daqui também não serve. Velho Testamento para quê? Não se arranca assim. Porque tem a galera que tem essa ideia. Velho Testamento não serve para nada. E eu estava até conversando com Vanessa, que ela estava aqui orando aqui de tarde, estava falando o seguinte: todos os livros que estão aqui são permissão de Deus. Se eles estão aqui, é porque eles servem para alguma coisa. E a gente vai ver, eu não me recordo do versículo, mas eu lembro que é 1 Pedro, que toda a palavra, ela é utilizada. Ela é útil. Então não vai ter um versículozinho que você não vai usar. Ah, mas essas coisas aqui é tudo estranha. Circuncisão, o que é isso? Por quê? Quando a gente vai ler a Bíblia a fundo, a gente também entende que o Velho Testamento é a sombra. Por isso você precisa ler os dois. E continuando, falando sobre meditação, um texto muito bom que reflete isso é Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido.
E Davi também vai falar sobre isso. Lá no Salmo, ainda no Salmo 27, versículo 4, ele vai falar: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, a meditação, o pensar, também é uma necessidade. Porque, sinceramente, se a gente for começar a classificar as coisas por isso é melhor que isso aqui dá para fazer depois, isso aqui... Para mim, toda palavra, ela tem um único peso. O peso de nos constranger de tal forma que só Jesus na casa para segurar a criança quando chora. Mas vamos continuar. Por que eu tenho que meditar? Quando eu medito, a gente vai ter um entendimento. Ou seja, eu estou buscando e eu vou meditar. Essas duas coisas têm que ser juntas. Logo, eu vou ter um entendimento. E quando eu tenho um entendimento, eu vou ter a prática. E com isso, juntando tudo isso, nós vamos ser obedientes ao Senhor. Porque Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra... Pois é. Será que a gente tem colocado a palavra no coração mesmo? Ou será que ela está andando nos bolsos de trás da calça? Quando eu preciso, eu pego. Quando eu não preciso, eu deixo ela aqui. Estou precisando de uma bênção. Eu venho aqui... Eita glória. Porque, sinceramente, tem muita gente que faz isso. Eu me impressiono que tem gente que acha que Deus é um coroa sentado num trono de ouro que só dá as coisas pra gente. Eu quero um carro. Beleza, aí vai acontecer na sua vida. Eita. E ainda tem aqueles, que nem a gente estava conversando naquele dia, que pede, aí acontece. Mas a pessoa nem volta para agradecer. Ou seja, você literalmente só está interessado no que ele vai lhe dar. E se eu pudesse dar um conselho, não faça isso. Se importa em ter a presença. E não o que ele pode lhe dar. O que ele pode lhe dar é consequência. E eu tenho umas coisas meio loucas, né, de ficar pensando. Acho que isso quase ninguém sabe. Mas eu costumava ficar pensando que quando chegasse os fins dos tempos, a gente ia regredir. Ou seja, nós ia voltar a morar tudo em tenda, tal, essas coisas aí. Nós ia viver um povo assim, ia ter aquele negócio de números de contar o povo, tal. Eu tenho essas coisas assim. Mas pense em uma coisa. Aquele povo, mesmo não tendo celular, mesmo não tendo tudo que temos hoje, mesmo assim ainda conseguiu tirar o centro que é Deus. Ou seja, eles fizeram N coisas que tiraram Deus do centro. E você vai ver durante toda a história do povo que Deus, em sua misericórdia, ele tentava sempre fazer com que o povo tivesse relacionamento com ele. Mas o povo ia lá e... dá não, ó. Não, mas Deus ia lá, tentava de novo. E mandava um juiz, e mandava um profeta, e não sei o que lá. Aí a galera pode pensar, Deus ficou com raiva. Por isso que existe os 400 anos. Eu acredito que não. Eu acredito que a galera precisou passar por um tempo de seca. Porque quem vinha agora
não era um profeta. Quem vinha agora não ia ser qualquer pessoa, um mestre da lei e tudo mais. Era Jesus, o Messias. Então as pessoas, vamos dizer que precisaram passar por um jejum prolongado, assim, de coisas e tal. Não necessariamente o jejum, tá, galera? É só uma exemplificação. Mas eles precisaram passar um bom tempo, vamos dizer assim, sem ter um contato direto. Aí Jesus chega. Muitos ainda não acreditam nele. Só que a gente tem que entender, sinceramente, Deus ele é infinitamente bom. Mas a sua bondade, ela não vai ter fim. Ela não vai ter fim. Mas se você não entende que a bondade dele, a misericórdia dele é tão perfeita que entregou o seu filho, aí eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você espera de Deus. Se ele entregando o próprio filho dele, o unigênito, se ele entregando ele, você não consegue ter intimidade com ele? Não sei o que você quer. Porque, por causa de Jesus, nós temos livre acesso. Mas ok. A gente chega agora na parte um pouquinho difícil de falar. Que não é coisa do alto, mas ao mesmo tempo é. No texto vai estar lá: façam morrer sua natureza pecaminosa. Tá. A gente pode pensar que a gente viver sempre vigilante, a gente vai estar assim: nossa, eu não vou pecar. Não vou pecar. Não vou pecar. Aí chega uma pessoa do seu lado: você viu fulano? Não sei o que lá. Não estou escutando ele, não estou, é o capeta. Aí você vai em outro canto. E aí, vamos ali em tal canto, tal. Não, coisa do capeta. Só que aí você acaba se rendendo, você não se rende a essas coisas, mas o seu pensamento só tem coisa errada. E quando eu falo coisa errada, eu não me limito só a essas coisas aí que muitas pessoas pensam, coisas sexuais e tudo mais. Eu vou muito além. Quando Jesus vai falar que para adulterar basta você olhar, significa que o pecado ele já nasce do seu coração. Você pensou, você pecou. Beleza. Tenho muita paciência, mas o meu irmão me estressa tanto, queria matar ele. Pecou. Simples. Não, mas tal pessoa me estressa tanto, como eu queria que Deus tirasse essa pessoa da minha vida. Pecou. O pecado é tão natural como beber água. A gente consome o pecado como se a gente estivesse comendo. Tem algumas coisas que eu não gosto de comer, então eu saio misturando, né? A gente faz isso com o pecado. A gente camufla o pecado para a gente poder consumir. Ou seja, melhor é mentir do que eu adulterar. Aí você escolhe o pecado. Você sai assim. Mas todo pecado tem o mesmo peso. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu consigo ferir, consigo entre aspas. Você consegue, mas não significa que você faz muita coisa. Que eu consigo ferir o coração do Senhor. Principalmente, eu consigo desagradar o Espírito Santo. Porque se você é templo e você mesmo suja o templo, cara, imagina que eu dou um presente muito valioso para alguém.
Se essa pessoa suja, se essa pessoa joga no lixo e pega de novo, se essa pessoa passa lama, se essa pessoa pisa, eu vou ficar triste? É para vocês responder, tá? Eu vou ficar triste? Sim, né, minha gente? Vou ficar triste? Poxa, vocês estão animadão, né? Glória a Deus! Eita glória! Sim, eu vou ficar triste. E a gente faz isso com o Espírito Santo. Algo tão valioso. A gente vê muito na internet, quem anda muito na internet, aqueles videozinhos, quando eu encontrar Pedro, quando eu encontrar Paulo, não sei o que lá, vou perguntar como é que era, não sei o que lá. Jardel falou sobre isso. Domingo retrasado, eu acho. Mas imagina essa galera lhe perguntando sobre como foi conviver muito tempo com o Espírito Santo. Porque eles conviveram. Mas logo eles morreram. Hoje, a gente tem muito mais tempo para poder desfrutar. Só que muita gente pega, eu não acredito. Certo. Eu estava comentando isso com alguém. Não lembro quem. Sinceramente, se existe um irmão, uma irmã, que não acredita no Espírito Santo, que não acredita em dons e etc., eu vou respeitar como respeito qualquer outro. Eu vou amar como amo qualquer outro. É um irmão em Cristo. Ele só escolheu não desfrutar daquilo de perfeito que Jesus deixou para a gente. Simples. Então, no caso, quem sai perdendo não sou eu. Quem sai perdendo é a pessoa. Então, a gente entra na parte do fazer. E essa parte é ação. Ação mesmo. Você tem que fazer. Você tem que fazer morrer mesmo. Como é que eu faço morrer? Você começa parando de pecar. Depois, se você peca, você se arrepende. E eu tenho até um negocinho assim, bem legal, para explicar a questão do arrependimento. Que eu acho que eu já falei. Como saber a diferença de arrependimento e remorso? Porque tem muita gente que tem remorso. Pecou. Meu Deus, tem misericórdia do teu servo. Mas na verdade a pessoa não se arrependeu. Por quê? Arrependimento ele vai trazer junto transformação. Já o remorso não traz transformação. Por quê? Você fica lá tristão, tal, meu Deus, não sei o que lá, vou colocar um pano de saco, tá, essas coisas assim, muito além. Mas no fim você acaba cometendo a mesma coisa. Arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno, é aquele que você vai pecar. Por que você vai pecar? Todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a pecar agora, amanhã, daqui a pouco, daqui a um segundo. Sabe? Só que quando você se arrepende, você busca incansavelmente. Não é tipo assim, vou tentar, mas se der errado, Deus sabe, Deus sonda e conhece meu coração. Tem gente que usa isso para pecar, né? Ok. Você vai buscar não pecar ou não desagradar a Deus incansavelmente. Ou seja, não tem a brechinha, não tem um espaçozinho, a margem de erro, não tem isso. É até aqui e ponto final. Não tem se eu fizer, Deus vai entender o meu lado. Quando a gente tem esse entendimento, a gente tem um entendimento muito imaturo. Porque é com esse entendimento que a gente vai abrindo mais brechas e dando mais legalidade para Satanás agir na nossa vida. Porque de um pecadinho pequenininho, vai virando um pecadinho meio grande. E de um pecadinho meio grande, quando você vai ver, já é bem gigante a brecha. Quando você vai ver, você não tem mais forças para se levantar. E Deus é tão perfeito que até nisso, na própria palavra, vai explicar o que a gente deve fazer quando a gente está nesses casos assim.
Por isso que é bom você viver em comunidade. E não você pensar que você sozinho é a igreja. Ainda não li o livro, mas eu já sei que é nessa onda aí. Você sozinho é no mínimo um dedo. Você sozinho é um membro. Você sozinho é uma parte. Você no todo é o corpo. Fortão isso. Continuando. A gente precisa entender que quando eu não faço morrer essa natureza, eu estou sujeito a ser considerado, ser chamado por filho da desobediência. Ou melhor, eu daria um nome mais pesadinho para você entender como é o negócio. Você é filho do capeta. Acabou. Acabou. E lá em Romanos 8:8, vai falar: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tudo aquilo que lhe domina, você não vai agradar a Deus. Sabe aquele viciozinho? Vou falar um vício bem comum. Estou mexendo no celular. Mas tem algumas pessoas que têm hora fixa de fazer as coisas. Principalmente orar, fazer devocional, vir à igreja. Terça-feira. Você tem a hora certinha. Mas você está tão empolgado, você está tão ali, tão... Não, vai passar 10 minutos, tudo tranquilo. Não, vai passar 20, tudo tranquilo. Não, vai passar meia hora. Mal vou chegar lá e vai dar tempo ainda. Você vem para a igreja, vamos supor, vamos usar o exemplo de terça-feira. Você vem para a igreja e, nossa, orei, amei, cumpri. Eita glória, o pastor vai ficar orgulhoso de mim. Primeiro entendimento errado. Mas sabe uma coisa que você fez de errado? Deus, ele não tem prioridade na sua vida. Porque se você chegou muito tarde, foi culpa do seu vício. Por isso que eu disse que, sabe essas pessoas que andam fria espiritualmente? Muitas vezes pode ser coisa que aconteceu com essa pessoa e tudo mais. Mas em alguns casos eu acho que seriamente é o celular. É o ponto da pessoa mexer, usufruir dessa coisa que pode ser bom ou ruim, a ponto de você não ter, ou você não cumprir as suas responsabilidades com Deus. Ah, mas Deus não precisa. Tá certo. Quem precisa é você. Se você falar assim, eu até concordo. Sabe? Porque as pessoas pensam que, Jesus fez tudo. Jesus morreu, ressuscitou, acendeu os céus, o Espírito Santo ficou com nós. Agora é glória. De domingo a domingo. Mas por causa disso significa que você não precisa mais ter intimidade com Ele? Significa que você não precisa mais buscar? Significa que você não precisa mais meditar? Significa que você não precisa cumprir algumas coisas, como participar da ceia, dar o dízimo? Só porque Jesus mostrou o seu infinito amor por nós? Eu entendo que cristãos verdadeiros, porque sim, existe cristão falso. Se você não acredita, amo você, irmão, tudo tranquilo. Mas eu acredito que existe cristão falso. E muitas vezes esse cristão falso, ele não é um cristão falso porque estão enganando ele, é porque ele mesmo está se enganando. Ele faz as coisas pensando que está agradando a Deus, mas ele não está. Mas na cabeça dele, está tudo certo. Não tem nem o peso na consciência. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está deixando de dar valor. Ou seja, é o famoso nada a ver. É o famoso é só uma vez. É o famoso vamos se ajeitar que dá certo. E com isso, como eu falei anteriormente, quando a gente vai ver, a gente
dá uma legalidade para Satanás tão grande que quando a gente não consegue mais sair do canto que a gente acha que Deus é ruim. Mas na verdade, o culpado de tudo foi a gente. Quem abriu a brecha não foi Deus, foi a gente. Continuando. Ainda em Romanos 8, 13 e 14, se vocês quiserem abrir, vou fazer vocês se movimentarem para vocês não dormir. Glória a Deus. É isso aí. Romanos 8, 13 e 14. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ao mesmo tempo que o mesmo capítulo ele vai falar que se eu sou dominado, vamos dizer por coisas pecaminosas, sei lá, que só fala dominado, né, no caso. Mas se você é dominado, você não vai agradar a Deus. E você pensa, nossa, Deus me condenou, pronto, já era, acabou-se. Mas se você continuar lendo, você vai ver a saída. Você vai ver que se você tiver intimidade com o Espírito Santo, você vai ver que se você buscar o Espírito Santo, e melhor dizendo, se você pedir o Espírito Santo, você vai ser direcionado por Ele, você vai viver por Ele, dele, e assim você vai agradar o Senhor. Caso contrário, você não fizer isso, e continuar sendo dominado, você vai continuar sem agradar o Senhor. E como eu falei, a Bíblia ela é 100% prática. Não tem trechos dela que é prática e trechos que não é. E a gente entende isso quando a gente vai ler Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se eu só venho de domingo a domingo e só escuto, eu na realidade não estou fazendo nada. Estou só escutando. Filho verdadeiro é aquele que obedece o seu pai. Filho verdadeiro é aquele que busca conhecer o seu pai. Filho verdadeiro é aquele que faz de tudo para agradar o seu pai. E são filhos assim que Deus quer. São filhos assim que Ele está buscando. É um filho que adora, mas não adora no nível normal. Ele vai adorar, mas é em espírito e em verdade. Então, continuando, a gente vai chegar em um ponto que eu vou ser bem breve, que é a importância da oração. Você pode notar que em todos os cultos, pelo menos a oração ou a importância da oração é citada pelo menos uma vez. Por quê? Desde pequeno a gente aprende que oração é conversar com Deus. Pequenininho a gente aprende isso. Ah, ora aí, conversar com o Papai do Céu, tal. Desde pequeno você já vai lá, ora, tal. Mas, quando a gente cresce, a gente não continua com o mesmo entendimento. Muitas vezes o conversar com Deus, o orar, é tedioso, é chato. O entrar no quarto e fechar a porta nunca foi tão difícil para uma galera que está acostumada a ter tudo na mão. E muitas vezes quando a galera entra no quarto, é aquilo que César falou em uma pregação dele, quando ele estava falando sobre a presença. A galera entra no quarto, brei, quero isso está acontecendo e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não escuta Deus. Quando depois fala, Deus não está me ouvindo. Na realidade ele já pode ter até te respondido e você ainda não ouviu. O problema, e é o que eu estou falando ultimamente,
que eu estou falando ultimamente é isso. A gente precisa parar de mistificar as coisas. Não precisa aparecer um anjo, pegar na sua mão e chegue, venha, e você entrar no seu quarto. Não precisa você ver asas voando por aí, essas coisas assim e tal, coisa flutuando, não. A gente precisa entender que assim como eu estou vendo vocês estão me vendo, eu estou batendo aqui, essa cortina aqui está balançando, assim o mundo espiritual também é real. E eu até brinquei, que eu acho que eu botei um medo na galera, né? Que a gente estava numa eclésia e tinha uma cadeira assim, vazia, né? Eu fui falar sobre isso. Aí eu disse, ó, tá vendo? Aqui, para vocês está uma cadeira vazia. Para mim o Espírito Santo está sentado aqui. Rapaz, para que eu fui falar isso? A gente precisa parar de querer ir mais além do que realmente existe. O Espírito Santo, muitas vezes aqui, ele vai ser retratado como um fogo, uma labareda, um vento, algumas coisas assim. Mas na realidade, ele é uma pessoa que está com você todos os dias, 24 horas, e você não dá valor para ela. Você vai trabalhar, ela está com você. Você fala com ela? Não. Você vai dormir? Ela está com você. Você fala com ela? Não. Ah, mas eu falei com Deus. Certo, você fez 50% do negócio. Porque 1 é 3, 3 é 1, beleza. A gente precisa entender também que a gente precisa se relacionar com os 3. Porque tem formas. No retiro, a gente aprendeu que quando a gente vai pedir dons, não é para Deus. Então a gente entende também que para se relacionar tem coisas específicas de cada um. E será que a gente tem se relacionado com os 3? Ou só com um? Ah, mas é errado? Não. Mas eu tenho o mesmo entendimento que eu falei nesse instante. Você só vai deixar de usufruir de uma coisa que Deus deixou para você. Simples. E Jesus é o exemplo claro de uma vida de oração. Jesus em todo tempo ele vai orar. Jesus acorda de madrugada para orar. E não bastando, ele ensina sobre a oração. Mateus 6. Ele não só ensina como orar, mas ele ensina o anterior. Ele ensina como você vai chegar para orar. Que é o famoso, entra no teu quarto, fecha a porta e etc. Só que o problema é que muitas vezes, assim como o jejum, que também nós somos negligentes com o jejum, isso é uma realidade também que precisa ser dita. Como Meire já falou, César já falou, Dene já deve ter falado, Jadel já deve ter falado. Jejum não é dieta. Se você vai jejuar e você não tem relacionamento com ele, você está só tirando comida. Não vou comer, vou ficar magro. Sou meio suspeito para falar sobre isso, né? Mas é sobre isso. E a gente pega e fala, ah, mas a Bíblia não tem muito texto sobre oração, não. A Bíblia só vai mostrar Jesus orando e tal. Beleza. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Efésios 6,18. Orem todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses 6,2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Mateus 6,5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Vou até aqui, porque para adiantar. E N coisas, aqui é só um pedaço. Então, oração sim, é também uma necessidade.
Sem oração, você não vai ter intimidade. Sem intimidade, você não vai ter uma coisa que é muito importante, principalmente para os tempos que estamos vivendo, que se chama autoridade. Eu vi um vídeo muito legal, que é o seguinte: a galera pensa que quando vai chegar no céu, você vai apresentar um passaporte. Passei pela Igreja Batista Palmeira de Fora, depois fui para tal outra igreja, depois fui em um congresso não sei aonde, depois fui pro show de Cassiano não sei aonde, depois eu fui ver não sei onde, não sei quem em Arapiraca, depois fui pro show do Guedes, eita Guedes, e etc. Você chega lá, Jesus, tô dentro, né? Não é assim. E com isso, a gente deveria nos perguntar uma coisa: como nós somos conhecidos no mundo espiritual? Será que você é amigo da concorrência? Ou você é adversário porque você tem autoridade? Autoridade, nos tempos em que estamos vivendo, está se tornando cada vez mais necessário. Os filhos estão precisando de autoridade. Mas Deus ainda não me deu. Provavelmente porque você ainda não buscou, você não medita, você não está matando a sua carne completamente, você não ora, você não jejua. Como que você quer ter autoridade se nada disso acontece na sua vida? Não, mas eu faço tudo isso e nada acontece. Reveja. Uma coisa que eu aprendi com o Tia Esmeralda é que todas as vezes que fomos deitar no final do dia, é fazer uma breve reflexão do nosso dia. O que foi que aconteceu hoje? Porque se eu simplesmente vou dormir e amanhã faço os mesmos erros, as mesmas coisas, tenho uma rotina comum como qualquer outra pessoa, sinto lhe informar, mas você não é uma pessoa comum não, tá? Porque, primeiro ponto, nós não somos daqui. Nós somos pessoas diferentes. Primeiro ponto, que eu acho até engraçado, né? Você vai falar com um não crente, né? Ou uma pessoa que não conhece Jesus. Não sei o que lá, o Espírito Santo, não sei o que lá, tal. Aí a pessoa, como é que você conhece o Espírito Santo? Não, eu ouço ele, também vejo, sinto o seu toque, seu abraço. Não, ele está aqui. Como assim? Como é que você sabe que ele está aqui? Eu estou sentindo a presença dele. Não, peraí. Estou vendo nada. A gente tem uma coisa chamada fé. E isso nos difere, acho que é assim, de todo mundo. Quem é filho verdadeiro tem fé. E essa fé não é aquela fé que um negocinho no joelho seja, meu Deus. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas têm esperança no Senhor, que não é errado, é correto. Você pode ter esperança no Senhor, mas a fé vai muito além. A fé está num nível que, se você começar a conversar com as pessoas vão olhar para a sua cara e vão dizer, como assim? Como é que aquela congregação pequenininha que quando chovia alagava tudo, vai ter uma igreja? Olhos da fé. Por isso somos diferentes. E para terminar, eu queria falar uma coisa que está aqui, mas eu não escrevi sobre. Há uns semanas atrás, eu acho que daqui só Luana deve ter visto, acho que o Comandante Pachou também, uma live de uma jovem ministra chamada Gabi Sampaio, onde ela fala uma coisa que eu não vou esquecer com muita facilidade. Ela vai falar sobre perdão. O episódio em que ele nega Jesus.
E a gente costuma olhar para esse episódio do seguinte ponto. Pedro negou, eu no lugar de Pedro não negava. A gente costuma fazer só isso. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Quando você chegar em casa, você olha mais a fundo. Mas você vai prestar atenção nisso aí que eu vou dizer. A galera vai começar a olhar para ele e vai... Você estava com ele. Você parece com eles. Não, peraí. Você fala muito como eles. Não, você não é normal, não. Você parece muito com eles. E Pedro aí vai negar três vezes. E o que ela fala, que fica no meu coração até hoje, e é o que eu digo que não vai sair com tanta facilidade, é que essas últimas gerações que vão vir agora, são gerações que têm que buscar a cada dia ser os pés, a mão, a cabeça, o cabelo, a roupa de Jesus. E uma breve reflexão que a gente deveria fazer é: eu estou sendo Jesus? Quando eu abraço uma pessoa, eu estou abraçando como Jesus? Quando eu aconselho uma pessoa, eu estou aconselhando como Jesus? Ah, não, mas você está indo muito além. Estou não. Você é cristão. O que é ser cristão? Pequeno Cristo. Então, para terminar, só queria dizer isso mesmo. A gente tem que buscar, além de tudo que eu falei, buscar ter entendimento. A gente precisa meditar. A gente precisa entender que a oração é importante. A gente precisa entender que também, não falei muito, mas o jejum é importante. A gente precisa entender que N coisas são necessárias e não dispensáveis. E que os filhos precisam de autoridade e que, se você não pedir, se você não buscar, se você não fizer, dificilmente vai acontecer na sua vida. Nós também precisamos entender que você precisa parecer com Jesus. Se eu passo 50 anos de vida cristã e até hoje as pessoas não sabem que eu sou cristão, algo de errado está acontecendo. Porque as pessoas olharam para Pedro e falaram: opa, você estava com ele. Então algo chamou a atenção. E para terminar mesmo, que a gente realmente reflita se estamos resplandecendo Jesus. A glória, assim como em Moisés, tem que resplandecer não só no nosso rosto, mas na nossa vida, partindo do nosso interior. E que Deus abençoe a vida de vocês.